para registrar o lançamento do segundo volume da biografia de Getúlio, numa trilogia de Lira Neto, um cearense atrevido que assumiu a responsabilidade de fazer uma nova biografia de Getúlio. O primeiro volume é extraordinário, quem teve a oportunidade de ler, e eu recomendo a todos que leiam o segundo volume, que vai tratar exatamente do período que o Getúlio chega ao Catete até a sua saída do Catete em 45, pelo um golpe também militar. Então, acho que é muito interessante. Eu também me congratulo com o neto de Oswaldo Aranha e pela trajetória também do seu pai, a habilidade com que ele tratou todas as questões do Estado brasileiro e depois a sua atividade internacional, que teve muito significado para todos nós brasileiros, e é isso que leva o Brasil a abrir todos os anos, no mês de setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, é um diplomata que não era de carreira, era um diplomata nato, na verdade. Então, senhor presidente, que agradeço, Suplicy, muito importante o seu registro, para que todos nós possamos ter conhecimento, uma vez mais, do pronunciamento de Graça Aranha. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna para fazer referência à data do dia 21 de agosto, que foi consagrada no Brasil como Dia Nacional da Moradia. E assim é tratada pelo processo de luta que o povo brasileiro desenvolveu, especialmente aqueles que não tinham renda nenhuma ou que tinham uma renda muito pequena, mas que precisavam de um local para morar, de um espaço para a sua moradia, que ocuparam muitas vezes regiões inteiras das grandes cidades ou das pequenas e médias cidades brasileiras, e ao mesmo tempo, e muitas vezes também, áreas de preservação ambiental em córregos, em pequenos riachos, lagoas, como é o caso da minha cidade de Fortaleza e como é o caso da maioria das cidades brasileiras. Em grande parte das cidades, como é o caso, como eu posso citar o Rio de Janeiro, que teve áreas aterradas imensas de manguezais, nós podemos citar o caso de Ipanema, Leblon, que a especulação imobiliária desmontou morros, ocupou o mangue e transformou aquilo que é a zona rica da cidade de São Paulo, onde nós temos os metros quadrados mais caros do Brasil, numa área de habitação não para os pobres, mas principalmente para os ricos, que ocuparam essas áreas e hoje tratam de transformar aquele espaço como um dos mais caros do mundo. Então, eu faço esse registro dessa data importante diante de um fato também especialíssimo. A luta pela moradia para as camadas mais pobres da população continua muito vigorosa no Brasil e especialmente nas grandes cidades. O déficit habitacional, frente ao esforço realizado pelo presidente Lula e pela presidente Dilma Rousseff, de abater esse déficit, de diminuir esse déficit de 7 milhões de novas unidades. O governo de Lula para cá contratou quase 2 milhões de novas moradias. Essas novas moradias, uma boa parte já entregue para a população e que buscam atender um público que vai da população de 0 a 3 salários e um outro programa dentro do mesmo, um subprograma dentro do mesmo programa, atende a famílias de 3 a 10 salários mínimos, com financiamento da Caixa Econômica, com aporte de recursos do Tesouro Nacional, da Fonte Fundo de Garantia, recursos do FAT, uma movimentação extraordinária do governo brasileiro para poder tratar dessa questão gravíssima do direito à moradia no nosso país. A minha cidade de Fortaleza, só no programa Minha Casa Minha Vida, para a população de 0 a 3 salários, inscreveu mais de 90 mil pessoas. Não é um déficit pequeno. Aliás, mais de 90 mil famílias, considerando uma inscrição uma família.
Então veja o tamanho do desafio para as cidades brasileiras. E ao registrar o Dia Nacional da Moradia, eu quero enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido pela secretária de Habitação do município de Fortaleza, Eliana Gomes, uma ex-dirigente de Associação de Moradores da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, que foi alçada à condição de secretária para tratar exatamente da questão da moradia da nossa cidade. Também quero registrar o esforço e o trabalho de Camilo Santana, secretário das Cidades do Estado do Ceará, dos funcionários da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades, com quem há pouco fizemos uma tratativa entre o Ministério da Cidade, a Caixa Econômica e a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria-Geral da República, Marcelo Rios, o procurador que nos atendeu, juntamente com um procurador do nosso Estado, também muito comprometido com a causa da moradia. Esse trabalho, esse esforço coletivo resultou em dar solução a uma questão legal, que era uma ocupação de um conjunto habitacional e a ameaça de despejo de 880 famílias, todas nessa faixa de 0 a 3 salários mínimos. E o esforço da Caixa Econômica, junto com o Ministério da Cidade, o espaço da sensibilidade, porque um governo que tem esse tom democrático, esse viés mais popular, de forças do campo da esquerda do nosso país, não podia ter outra atitude senão a de buscar negociar, de sentar à mesa e encontrar a solução para as famílias que, pelas circunstâncias e primidos pela necessidade, ocupam um conjunto habitacional dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Você imagina a situação dramática que essas famílias tiveram que enfrentar na cidade de Caucaia, lá no estado do Ceará. Então, quero fazer esse registro, senhor presidente. Hoje é o Dia Nacional da Moradia. A moradia é, digamos assim, a peça fundamental dentro do processo de organização das cidades, porque as cidades são para isso, para as pessoas terem ali o seu teto, o seu lugar, o seu canto. Nós somos das cidades, mais e mais das cidades. Hoje, o nosso país já tem quase que 85% da população morando nas cidades. É uma quantidade enorme de famílias, milhões de famílias que em menos de 50 anos deixaram o campo, deixaram a área rural para morarem nas cidades. Muitas até trabalham no campo, são agricultores, são assalariados agrícolas, mas moram nas cidades. E as cidades maiores, as capitais, as regiões metropolitanas, têm colocado desafios gigantescos. Primeiro, para ter o direito garantido a todos de um lugar para morar. E tendo lugar para morar, você ter ali, próximo a você, a escola boa, a escola de qualidade, ter a saúde boa, a saúde de qualidade, pública, ter a mobilidade garantida, que só é possível com um arrojado planejamento urbano. Para isso, este movimento que instituiu o Dia Nacional da Moradia, lutou para que a Constituinte brasileira, a Assembleia Nacional Constituinte, admitisse a questão urbana como uma questão essencial do país e que não poderia ser desconhecida, fundamental para o nosso desenvolvimento, fundamental para o nosso progresso, que a Constituição acolhesse a questão da política urbana. E foi admitida. Depois, nós regulamentamos, eu tive a felicidade de ser o relator e produzir um substitutivo que transformou-se na peça fundamental, que é o Estatuto da Cidade, e que teve origem nesta casa, com também um outro cearense, embora eleito pelo Distrito Federal, o senador Pompeu de Souza, que foi o autor do primeiro projeto de lei que garantiu a regulamentação do capítulo de política urbana da Constituição Federal. Seguindo este movimento, nós tivemos uma medida provisória que tratou de regularizar o uso das áreas públicas ocupadas por milhões de brasileiros espalhados pelas grandes e médias cidades do nosso país.
E neste mesmo movimento e neste mesmo sentido, o Congresso Nacional acolheu emenda constitucional que institui a moradia como direito fundamental. Então, digamos que nós temos os instrumentos legais. A Constituição diz que a propriedade tem que cumprir sua função social. E a função social é primordialmente garantir que as pessoas tenham o direito de morar, tenham o direito à mobilidade, tenham o direito aos bens públicos e aos serviços públicos de educação, de saúde, de lazer, de esporte, da arte, da cultura, dentro das suas cidades. E, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse preceito constitucional ainda carece de força para ser implementado. Você tem a força legal, mas ainda não tem a força política para garantir que esse preceito constitucional seja absolutamente garantido a todos os brasileiros. E qual a razão fundamental? A razão fundamental é que, diferente das grandes nações capitalistas, das nações desenvolvidas, das nações em desenvolvimento, dos países socialistas que temos convivendo entre nós neste mundo, a maioria desses países tem a propriedade como algo pertencente a todos, ao Estado. Mesmo na meca do capitalismo, nos Estados Unidos, 80% da terra é de propriedade da União. O que antes pertencia ao rei da Inglaterra passou a pertencer ao povo americano, ou ao Estado americano, que garante o direito de uso para todos, por vários meios legais. A Europa inteira, a terra dos reis, e aquilo que não mantém-se no arcaísmo das monarquias medievais, que transformaram-se em repúblicas, as terras pertencem ou ao rei ou pertencem ao Estado Nacional. Nos países socialistas, idem. Então, uma questão central para que a gente possa avançar na questão da política urbana, de desenvolvimento, de planejamento urbano no nosso país, está ligado a você dar garantias reais ou políticas, propriamente, de que esse preceito constitucional, de que a propriedade cumpra a função social, seja efetivamente materializado. Então, senhor presidente, cumprimentando essas figuras extraordinárias da minha terra, Eliana Gomes, Camilo Santana e os dirigentes do movimento social que lutam pela reforma urbana, que lutam pela moradia, eu faço esse registro do Dia Nacional da Moradia e que tem que transformar esse dia em movimento ainda mais forte, com mais energia, com mais pulsação, para que a gente possa materializar esse anseio popular. Como ter mobilidade se não tem planejamento urbano? Como ter garantido um plano eficaz de moradia se você não tem essa capacidade de planejar o uso efetivo da cidade para todos? Então, esse movimento precisa se fortalecer e o próprio Conselho Nacional das Cidades e os conselhos locais precisam ter essa questão como questão central e fundamental, que é o cumprimento constitucional de que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Agradeço, senhor presidente, o alerta da mesa para que a gente possa transferir o tempo aos nossos colegas que estão a esperar para tratar de temas tão ou mais relevantes do que trato aqui no Dia Nacional da Moradia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Inácio.